Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom adorarmos ao Senhor com os cânticos. E agora nós faremos isso também meditando na sua poderosa palavra. Antes eu quero convidar as crianças aqui presentes a saírem com a tia Tainara para um ensaio, continuação do ensaio que teve ontem, né? Todas as segundas-feiras está tendo ensaio para as crianças. E na terça, além da classe, creio que também há a continuidade, né? Que Deus possa abençoar as nossas crianças. Se você tem um pedido de oração ou agradecimento, no final eu quero dar a oportunidade, tá bom? Para alguém que queira compartilhar algo que está aí no seu coração, gostaria de dividir com a igreja para juntos nós orarmos. Então, guarde aí que no final, daqui a pouco, eu quero dar a oportunidade para você. Obrigado, irmão Carlos. Deus te abençoe mais e mais. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, que se não for resolvido, é capaz de desgraçar, de destruir a vida de qualquer pessoa. Estou falando dos problemas interpessoais. O que são problemas interpessoais, pastor? Problema interpessoal é aquele que eu tenho com outra pessoa ou com outras pessoas. E às vezes nós não nos preocupamos muito com isso. A nossa tendência é achar que somente os nossos problemas com Deus é que vão afetar a nossa vida. Mas na verdade a Bíblia mostra que os nossos problemas com outros seres humanos, eles também podem trazer prejuízos para nós, se eles não forem resolvidos. Por exemplo, o que a gente mais assiste nos noticiários é gente tirando a vida de gente. E muitas vezes por causa de besteira. Muitas vezes por causa de um mal olhado, de uma má palavra, de uma briga de trânsito que começou do nada, aumentou até gerar uma morte. Às vezes por causa de uma ofensa que se encravou na mão do coração e lá ficou. Essas coisas acabam gerando morte. Inclusive, eu lembro que o meu professor de história do 2º grau, ele disse, em tom de brincadeira, mas com um pouco de verdade, que uma das guerras mundiais tinha começado por causa de uma bofetada que um nobre deu em outro nobre. Então, um problema entre duas pessoas gerou uma guerra mundial que tirou a vida de milhões de seres humanos. Então, infelizmente, nós ouvimos, vez após vez, de vidas sendo tiradas por causa de problemas que não foram resolvidos, por causa de ofensas, por causa de dívidas que poderiam ter sido resolvidas. Porém, a morte não é o único prejuízo, a morte física não é o único prejuízo que os problemas interpessoais nos trazem. Nós podemos falar de prejuízos emocionais. Quantas pessoas se sentem tristes quando lembram de algo que foi feito contra elas, ou de algo que elas fizeram e ainda não conseguiram resolver. Podemos falar de problemas espirituais, porque o Espírito Santo se entristece quando há problemas entre seres humanos. Ele não age como ele poderia agir em um ministério, em uma igreja, em uma família, quando pessoas estão intrigadas umas com as outras. O Espírito Santo não se agrada disso. E ele vai reter um pouco da sua bênção, sim. Ele pode abençoar por misericórdia, mas ele poderia abençoar mais se as pessoas estivessem mais bem resolvidas, digamos assim. Sem falar dos problemas eternos. Porque qual é o pecado que me separa de Deus? Todo e qualquer pecado. Inclusive aquele pecado que só eu sei, que está no meu coração, aquela mágoa que eu tenho contra alguém, se não for resolvida, pode me separar de Deus, pode me afastar do meu Deus, pode me desviar da fé. Então são muitos os prejuízos que os problemas interpessoais podem trazer para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos acabar
nós precisamos acabar com os nossos problemas interpessoais antes que eles acabem conosco. Nós temos que acabar com eles antes que eles nos tragam ainda mais prejuízo físico, emocional e espiritual. Pastor, mas como é que eu faço isso? Quais são os passos que eu posso seguir para conseguir resolver esse problema com essa pessoa? É uma pessoa tão complicada. Como é que eu posso agir para sanar qualquer dificuldade com quem quer que seja? Hoje eu quero convidar você a meditar em alguém que, por algum momento da sua vida, também teve um problema muito grave com o seu próprio irmão de sangue. Porém, a hora chegou quando ele conseguiu resolver. E nós queremos aprender como resolver com esse personagem bíblico. Alguém sabe de qual personagem eu estou falando? Personagem que teve problema com seu irmão e conseguiu resolver e traz lições para as nossas vidas. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Vamos falar hoje sobre Jacó e Esaú. Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis 32, primeiro livro da Bíblia, não tem dificuldade de achar, não é isso? Vocês devem conhecer muito bem a história, mas não custa nada relembrar. Jacó e Esaú foram dois irmãos gêmeos que no ventre da mãe já se estranhavam. No ventre da mãe já se arranhavam, já brigavam. E a mãe sentia isso, até perguntou para Deus por que tamanha dificuldade no seu ventre. Deus explicou para ela que dentro dela havia dois povos, dois irmãos que gerariam dois povos. Então, antes mesmo de nascer, eles já tinham problemas. Só que tudo piorou quando eles cresceram. E aí, seguindo a ideia da mãe, Jacó decidiu roubar a bênção do seu irmão Esaú. E ele o fez, ele conseguiu. E tamanha foi a raiva de Esaú, do irmão que foi roubado, que Jacó teve que fugir da sua própria casa para não morrer, porque Esaú jurou matá-lo, de tanta raiva que ele tinha, pelas coisas que Jacó fazia, pela inteligência que Jacó tinha, esperteza muitas vezes, de enganar o seu irmão, que era mais simples, uma pessoa do campo. Esaú jurou matar Jacó. Deixa meu pai morrer, que o próximo vai ser você. A mãe, preocupada, que preferia o filho, cuidado com preferências. O pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. Ela disse, meu filho, você vai ter que fugir. E ele foi para uma terra. Lá nessa terra o tempo passou. Jacó constituiu família, maior até do que ele esperava. Constituiu riqueza, Jacó ficou rico. E chegou a hora de voltar para a terra dos seus pais. O problema é que o problema com Esaú ainda não tinha sido resolvido. Então esse é o contexto de Gênesis capítulo 32. Em Gênesis 32, Jacó, agora mais velho, mais maduro, vai procurar resolver o seu problema com o seu irmão. E nós vamos usar Jacó como exemplo, porque aqui Jacó toma algumas atitudes que nós também podemos tomar. Primeira atitude que Jacó toma e que nós também devemos tomar, a fim de resolvermos os nossos problemas interpessoais, é falar com a pessoa. Falar com a pessoa com quem nós temos um problema. E eu sei que na maioria das vezes a nossa vontade não é falar com a pessoa, é evitar
a pessoa, né? É evitar o máximo possível, nem se aproximar dela. Porém, muitas vezes, tudo vai se resolver quando nós falarmos com este alguém. Nós vemos que é isso que Jacó faz nos versos 3 a 5. Gênesis capítulo 32, olha comigo os versos 3, 4 e 5. Verso 3 diz assim: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Olha como é que ele chama o irmão. Jacó de besta não tinha nada, viu? Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por podermos entrar em Tua presença, sentir a Tua presença, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, por meio do Teu povo que aqui está, Pai, que lutou para estar aqui essa noite, que tem lutado para continuar Te servindo, Pai, e também pela Tua palavra, a qual nós acabamos de ler, e na qual nós queremos meditar agora, a fim de tirarmos lições para as nossas vidas, Senhor. Vem nos ajudar, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, em Mateus capítulo 5, não precisa abrir lá, Jesus diz que se eu estiver no altar, entregando uma oferta ao meu Deus, e ali eu souber que o meu irmão tem algo contra mim, perceba, que o meu irmão tem algo contra mim, a Bíblia diz que eu devo deixar no altar a oferta e ir me reconciliar com o meu irmão. Irmãos, isso é muito forte, porque o que é que pode ser mais importante do que eu oferecer uma oferta a Deus? O que é que pode ser mais importante do que eu oferecer um sacrifício a Deus? Não tem nada mais importante do que isso. Só que Jesus está nos ensinando que a nossa oferta, ela não vai ser aceita se houver problemas entre eu e o meu irmão. Então é necessário que eu resolva primeiro, para que eu continue ofertando ao meu Deus um sacrifício que Ele aceite. E é exatamente isso que Jacó faz aqui. Jacó sabia que Esaú tinha algo contra ele, porque não tinha sido resolvido ainda. Esaú talvez nunca tinha mandado uma mensagem para ele. Então Jacó pensa: agora eu sei a besteira que eu fiz. Então ele manda uma mensagem para Esaú. Está chegando no território do seu irmão, que era próximo ao território do pai dos dois. E aí Jacó manda uma mensagem. Naquela época não tinha mensagem de texto, não tinha mensagem de voz. Então Jacó manda uma mensagem de gente. Ele envia os seus servos com uma mensagem: diga ao meu senhor Esaú que eu estive pelo canto tal, eu adquiri as coisas tais, e agora eu quero a misericórdia dele. Agora eu quero a compaixão, eu quero o favor, eu quero a aceitação do meu irmão. Irmãos, eu li isso aqui, eu fiquei impressionado. Porque Jacó tinha defeitos? Muitos. Mas uma coisa que Jacó não perde é a humildade. Jacó fica rico, mas ele não perde a sua humildade. Na verdade, ele chama o seu irmão de senhor, ele se chama de servo, e ele pede a misericórdia do seu irmão. Então parece que quanto mais rico Jacó fica, mais humilde ele fica também.
E é assim que deveria acontecer conosco, sabe por quê? Eu estava pensando lá em casa. Quando eu não tenho nada, eu tenho que ser humilde porque eu não tenho nada. Mas quando Deus me dá coisas, quando Deus me dá pessoas, como Ele deu para Jacó, aí é que eu tenho que ser humilde mesmo. Por quê? Porque agora eu tenho o que perder. Agora eu tenho o que perder. E aí eu lembrei de muitas vezes eu estar andando de carro, eu estar andando de moto, e alguém faz algo errado, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Muitas vezes é o sentimento de raiva. É ou não é? E se a gente não tiver cuidado, a gente vai até adiante para resolver, né, essa coisa errada que alguém fez. Aí o que a gente tem que lembrar? Nós temos algo a perder. Se a gente se descontrolar, se a gente fizer besteira, algo ruim pode acontecer. E a gente tem algo a perder, a gente tem família. A gente tem bens, a gente tem responsabilidades. Ei, peraí, eu tenho que ser humilde. Agora que eu vou ser humilde mesmo, porque Deus me deu algo. E eu tenho que zelar por esse algo. Eu tenho que manter a calma. E por que eu estou dizendo isso, igreja? A coisa mais comum que existe é a vida de alguém melhorar e esse alguém esquecer. Esquecer quem ele era, esquecer de onde ele veio, esquecer o que ele tem. Jacó ficou rico? Ficou. Mas ele não esqueceu de onde ele veio, ele não esqueceu o que ele tem e ele não esqueceu quem ele tinha magoado. Ele não esqueceu o erro que ele tinha cometido. Ei, não é porque eu cresci que agora eu vou esquecer as besteiras que eu fiz, não. Eu errei com fulano, eu errei com cicrano, e agora está na hora de eu começar a resolver. E é isso que Jacó faz. Então, uma das atitudes, irmãos, que nós temos que tomar para acabar com os problemas interpessoais, antes que eles acabem conosco, porque Esaú podia matar Jacó. Jacó sabia, peraí, eu vou tentar resolver antes que ele me mate. Porque Esaú era um homem do campo, Esaú era um caçador, Jacó não, era um homem pacato, calmo. Quem tinha vantagem numa briga? Esaú tinha, Jacó sabia. Então a primeira atitude que ele teve foi falar com Esaú. Ele ainda não tinha encontrado, então ele manda uma mensagem para ele. Então, se nós quisermos resolver, a primeira coisa que nós podemos fazer, falar com a pessoa. Mas aí alguém diz, pastor Tiago, mas não foi eu que errei, não. Não fui eu que errei com essa pessoa, foi ela que errou comigo. Então, se ela quiser, que ela que venha me procurar. Não é isso que a gente fala às vezes, né? Quem está com a razão sou eu, estou aqui no meu cantinho, se vier me procurar, eu recebo. Quem disse que quem tem que procurar é só quem ofendeu? Na Bíblia que nós temos, Jesus diz, como eu já citei em Mateus 5, que se eu souber que o meu irmão tem algo contra mim, ou seja, eu fiz algo contra ele, eu vou até lá e resolvo. Mas no mesmo livro de Mateus, alguns capítulos depois, no capítulo 18, o mesmo Jesus diz, sabe o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não é para ficar espalhando por aí, não. Ele pisou no teu pé, ele te caluniou, falou mal de ti, comprou e não pagou, bateu na tua cara. Então agora você vai lá e você resolve com ele. Você vai dizer para ele, ei, você pecou contra mim.
Você fez o que não deveria. E aí Jesus disse que eu devo ir, não é só uma vez não. Eu devo ir sozinho, primeiro, não digo para ninguém. Aí eu vou lá, sento com ele, dou um carão nele. Ele se arrepende, eu dou um abraço. Ele não se arrepende, aí eu peço a ajuda de alguém. Vamos lá comigo, vamos? O coração está duro, quer se arrepender não. Eu vou lá. Ele não se arrepende, aí eu digo para mais alguém, eu digo para a igreja. A igreja todinha vai falar com ele. E ele não se arrepende, aí eu considero como um descrente. Mas primeiro eu vou falar com ele. Então quem é que deve procurar quem? O mais humilde vai procurar primeiro. O que quiser ser mais abençoado vai procurar primeiro. O mais sábio vai procurar primeiro. Não importa se eu ofendi ou se eu fui ofendido. A Bíblia me ensina a procurar a pessoa com quem eu estou com problema. Se eu pequei contra ela, eu vou lá e faço que nem Jacó, me humilho. Se foi ele que pecou contra mim, eu faço que nem Jesus disse. Eu vou lá e digo, olha, o que você fez não está certo. E espera a reação da pessoa. Será que isso resolveu o problema de Jacó e Esaú? Olha os versos 6 a 8. Gênesis 32, 6, 7 e 8. Jacó mandou mensageiro, não foi? Olha o verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. O homem já estava com medo, esperando uma boa resposta. Os mensageiros dizem, não, ele está vindo aqui, diz que vai te encontrar. E ele não vem sozinho não, viu? 400 homens com ele. Esaú sozinho já fazia medo, imagina 400 com ele. Então Jacó teve medo, se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Irmãos, às vezes, palavras vão ser suficientes para resolver um problema. Às vezes, falar com alguém, sentar, conversar, já vai ser suficiente para resolver. Outras vezes, não. Às vezes, uma conversa não resolve. E é aí que entra em cena uma arma mais poderosa do que as nossas palavras. Qual é a arma mais poderosa do que a minha palavra e a sua palavra? A oração. E é isso que Jacó faz. Quando ele percebe que o negócio não foi resolvido, Jacó fala com Deus. Olha os versos 9 a 12, que oração linda Jacó faz ao Senhor. Verso 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não pode se contar. Irmão, Jacó havia aprendido a entregar os seus problemas a Deus. E nós seremos sábios se nós imitarmos o exemplo de Jacó. Em meio aos nossos problemas, nós os entregarmos a Deus. E é interessante como é que Jacó faz isso aqui. Jacó ora argumentando com Deus. Você percebeu quais foram os argumentos que ele usou? Primeiro, ele lembra Deus o que Deus lhe prometeu.
O Senhor disse que me abençoaria. O Senhor disse que me protegeria. Aí depois ele diz o que ele é. Eu sou indigno de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu passei esse rio com um cajado e agora eu tenho 2 bandos. É o Senhor na minha vida, é o Senhor me abençoando. Nós temos que reconhecer, irmãos, que as bênçãos que nós temos, a origem é o nosso Deus. E aí depois ele faz o pedido. Ele faz um pedido a Deus: me abençoa, Senhor. Me ajuda contra Esaú, porque eu confesso, eu estou com medo dele. Irmãos, não adianta mentir para Deus, não. Não adianta se fazer de corajoso para Deus se Ele conhece o nosso coração. Eu tenho medo do meu irmão. Me ajuda, quebra o coração dele, Senhor. E aí ele termina como ele começa. Lembrando Deus do que Deus tinha prometido. Irmãos, olha como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Quais foram os principais argumentos que Jacó usou em oração? Aquilo que Deus falou para ele. Não tem nada melhor do que a gente orar citando a Bíblia. Porque Deus é fiel à palavra dele. Pai, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor ama todas as pessoas, que o Senhor quer a conversão de todos. Então toca o coração do meu parente, Senhor. Foi o Senhor que disse que quer a conversão dele. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais nós vamos orar de forma poderosa. Porque o maior argumento para Deus fazer algo é Ele ter prometido que ia fazer. Então Jacó se humilha na presença de Deus, Jacó pede a ajuda do Senhor. E eu sugiro, quando você tiver um problema com alguém, Jacó começou falando com esse alguém. Mas eu acho que ele errou. Eu acho que a primeira coisa que era para Jacó ter feito era orado a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, Deus quebranta o coração de alguém. Quando a gente vai tentar resolver com as nossas palavras, pode ser que dê certo. Mas às vezes o coração ainda está duro, está magoado ainda. Experimenta orar primeiro. Eu vou orar durante uma semana. Vou falar com fulano, mas primeiro eu vou orar. Para Deus amaciar o motor, para Deus quebrantar, para Deus acalmar. Aí com uma semana de oração você vai falar com a pessoa, você já vê uma diferença. Porque Deus tem o poder de quebrar corações de pedra. Deus quebranta, Deus acalma os corações. Então ora, fala com Deus. Fala com o homem, mas também fala com Deus. Faça a sua parte. Também não fica só orando e não fala com a pessoa, não. Faz a tua parte, fala com ela. Isso nos leva à terceira atitude que Jacó toma. Primeiro ele falou com a pessoa, mandou mensagem. Segundo, ele falou com Deus, não resolveu ainda. Terceiro passo, trata a pessoa bem. Olha como a Bíblia nos ensina. Trata a pessoa bem. É o que a gente vê nos versos 13 a 21. Vamos ler. Eu não ia ler não, mas tem nada melhor do que a própria Bíblia falar. Olha a inteligência de Jacó aqui. Verso 13. Jacó orou, mas ele tem dúvida se o irmão vai aceitar ele. Aí no verso 13 diz: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha, o quê? Um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Era um presente pequeno ou grande?
entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós, o presente na frente, a presença atrás. Verso 19. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Qual era a intenção de Jacó? Verso 20. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Glória a Deus. Irmãos, tratar os outros bem não é questão de merecimento. A gente se engana muito. Eu vou tratar fulano bem porque ele merece. Não. Tratar os outros bem não é questão de merecimento, é questão de princípio. Tanto é que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer o bem a quem? Jesus nos ensinou a tratar bem a quem? Até quem nos trata mal. E Jesus não apenas ensinou, ele praticou o que ele ensinou. Porque na cruz, ele orou: Pai, se possível, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esses dias eu estava no mercantil, aqui próximo, e um conhecido meu, um senhor de idade, estava cortando papelões para colocar em cima das motos que estavam na frente do mercantil. As motos estavam no sol. E eu perguntei: meu senhor, eu conheço de muito tempo, o que o senhor está fazendo? Ele disse: não, eu estou cortando papelão para colocar em cima das motos. E eu pensei, ele mora ali perto, então ele quer ganhar um dinheirinho a mais, né? Muito bem, quer ganhar um dinheiro a mais. Ele disse: não, estou fazendo isso por dinheiro, não. O que custa a gente fazer o bem a alguém, né? Rapaz, um senhor de idade, poderia estar ganhando pouco e talvez vai ganhar, mas essa não era a motivação principal dele. E sim, diminuir um pouco a quentura das motos que estavam ali, de pessoas que talvez ele nem conhecia. Mas ele pensou: o que custa eu fazer o bem a alguém? Aí você me pergunta: é um crente em Jesus Cristo? Ainda não. Eu estou orando por ele. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que fazer o bem não é questão de merecer. Esse aqui merece, eu vou tratar bem. Esse aqui não merece, eu vou tratar mal. Não. É questão de princípio meu. Eu vou tratar bem. Porque Jesus me ordenou assim fazer. Porém, o que eu queria que vocês entendessem é que se eu devo tratar bem a todos, eu devo tratar de forma ainda mais especial aqueles a quem eu maltratei. Porque tratar bem a quem eu maltratei não é só um dever, não. É uma compensação pelo que eu fiz de errado com essa pessoa. O problema é que às vezes a gente acha que fez o mal a alguém, pede perdão a Deus e pronto, deixa a pessoa lá. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não. E não é assim que Jacó faz. Por que Jacó manda presentes para Esaú? Porque ele sabe que ele tirou de Esaú o que era dele. E agora ele está apenas tratando bem para não morrer? Não. Ele manda presentes como forma de compensação pelo mal que ele havia feito ao seu irmão. Irmãos, esse princípio, ele é bíblico. Eu sei que ele é difícil,
Eu sei que nós não estamos acostumados com ele, porque qual é a pior coisa que pode acontecer com um ladrão aqui no Brasil? É ele ser preso. Porém, na Bíblia, Deus ordenava que o ladrão nem prisão tinha. Se fosse homicídio, ele era morto. Se fosse roubo, sabe qual era a pena dele? Ele tinha que se esforçar, se virar para devolver o que ele roubou e ainda acrescentar uma parte como compensação pelo roubo. Lembra quando Zaqueu se converte? Ele diz: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu restituo várias vezes mais. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Não é só devolver, não. Aqui no Brasil a gente acha que devolver o que a gente roubou, eita, olha como eu sou bom. Mas na Bíblia tinha que devolver, ainda tinha que acrescentar do bolso algo. Era compensação pelo que eu tinha tirado da pessoa. E é isso que Jacó faz. Jacó manda presentes, Jacó trata bem aquele a quem ele havia tratado mal. Então, às vezes, nós erramos contra alguém e ainda queremos ter razão. Ainda queremos tratar mal. Ainda queremos ter direito. Quando, na verdade, a gente tem é que se armar. Mas é se armar do bem. É se armar de presentes para dar para a pessoa. É se armar de palavras de elogio, de reconhecimento, que eu errei. Mas está aqui eu, estou querendo compensar o meu erro. O que eu puder fazer, eu vou fazer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o caminho para resolver o problema com quem quer que seja. Então vamos nos armar. Sim, vamos andar armado de palavras boas. Vamos andar armado de fazer o bem às pessoas. É isso que Deus nos ensina. Então até aqui nós vimos, irmãos, 3 atitudes que Jacó teve. Ele falou com a pessoa, ele falou com Deus, ele tratou bem o seu irmão, levou presentes para ele. E se nada disso resolver, pastor, eu desisto? Irmãos, desistir é para os fracos. Nós não vamos desistir. Nós vamos lutar. Inclusive com Deus. Porque é isso que Jacó faz. A última arma que Jacó usa é lutar com Deus para resolver o problema com o seu irmão. Olha o que diz os versos 22 a 33. Última arma que Jacó usa. Gênesis 32, 22 a 33. Verso 22 diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva.
Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, toda oração, ela já é uma batalha. Quem concorda? Toda oração, ela já é uma luta. Mas existem castas que precisam de uma luta maior. Existem castas que precisam de uma batalha maior em oração com Deus. E é isso que Jacó faz. Ele já tinha orado, mas ele ainda não sentia que a vida dele tinha sido salva. O que ele faz? Eu vou orar agora até eu sentir que Deus me deu a vitória. Eu vou orar agora até eu sentir que Deus vai abençoar o meu relacionamento com o meu irmão. Porque eu não posso ver a face do meu irmão com dúvida. Eu vou orar até Deus me responder. Então essa passagem, em outro momento, a gente pode meditar nela com mais calma. Mas o que é importante a gente entender aqui é que esse ser que ora parece um homem, ora parece um anjo, na verdade, era o próprio Deus. Deus desceu para abençoar Jacó. Ele não estava com medo do seu irmão? Pois agora Deus desceu para tirar o medo dele. Olha o amor que Deus tem por mim e por você. Deus sabe a situação que nós estamos atravessando e Ele vem ao nosso encontro. Ele nos busca primeiro. Só que Ele não ia abençoar Jacó sem Jacó lutar. E aí existe uma luta entre Jacó e Deus. Imagina aí um homem lutando com Deus. Quando é que um homem luta com Deus? Quando ele ora. Deus queria abençoar, mas Ele quer que eu busque. Jacó orou, Jacó lutou e Deus o abençoou. Deus deu a vitória para ele. Disse: você lutou com Deus e com os homens. Olha a importância de lutar com Deus e com os homens. E mudou o nome de Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó, aquele que conquista coisas enganando. Agora eu vou te chamar de Israel, aquele que conquista coisas lutando em oração, espiritualmente, de joelhos na presença de Deus. Ali o nome Jacó é, pela primeira vez, transformado para Israel. E o resultado? Nós encontramos no início do capítulo 33. Verso de 1 a 4. Gênesis 33, verso 1 diz: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. E o verso 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Problema tinha sido resolvido. Coração de Esaú tinha sido quebrado. Jacó falou com ele, Jacó falou com Deus, Jacó tratou bem, Jacó lutou com Deus e o problema se resolveu. Olhando para a sua vida, será que existe algum problema interpessoal entre você e alguém? Talvez um problema que iniciou há pouco tempo? Talvez é um problema que vem de longa data e ainda não foi resolvido. Eu queria dizer que ele pode ser resolvido. O que é que você já fez? Ah, pastor, eu já orei, mas ainda não falei com a pessoa. Pastor, eu falei com a pessoa, mas ainda não orei. Eu falei com a pessoa, falei com Deus, tratei bem, mas ainda não lutei.
Pois o que tiver faltando você fazer, decida fazer. Porque a advertência de Jesus é clara. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue a juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus usa uma linguagem de prisão para dizer: faz as pazes logo, antes que as consequências venham. Antes que você tenha que sofrer por causa disso. O que Deus está falando ao teu coração hoje para fazer em relação ao problema com alguém? Começa orando e Ele vai te dar a estratégia. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós queremos dizer, Pai, que esse não é um assunto fácil de nós tratarmos. Às vezes é mais fácil nós resolvermos um problema com o Senhor, um pecado que cometemos contra o Senhor, ou até mesmo algo que o Senhor não fez, que nós gostaríamos, culpa nossa, mas às vezes nós ficamos magoados. Mas é bem mais fácil resolver um problema com o Senhor, do que às vezes resolver com o nosso próximo. Porque o orgulho humano é forte. A mágoa se aprofunda cada dia mais. Porém, maior é o Senhor nas nossas vidas. Maior é o teu poder, maior é a tua graça, maior é o teu amor, Senhor. Eu creio. Eu creio que existem coisas que já foram feitas, como também existem coisas que ainda não foram e podem ser. Que o Senhor nos guie. Cada um de nós, Pai, a nesse momento passarmos o pente fino. Talvez há algo que foi feito contra alguém, nós não lembramos, e precisamos pedir perdão a esse alguém, para que o Teu Espírito se manifeste ainda mais em nosso viver. Ou às vezes, Pai, nós até estamos tomando a ceia, mas estamos tomando a ceia com mágoa no coração. Vem nos perdoar, vem nos ajudar, vem nos transformar. Que testemunhos, Senhor, possam ser dados nos próximos dias de problemas interpessoais que o Senhor nos ajudou a resolver. Para o nosso próprio bem e para a Tua honra e para a Tua glória, isso vai ser feito. E é o que eu peço, que seja feito. Não porque nós podemos, Pai, mas porque nós temos o Senhor em nosso coração. E é no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vem nos ajudar, Senhor. Tem algum irmão que quer compartilhar um pedido de oração, o agradecimento? Irmã Regina, pode chegar. Irmã Helena também. Glória a Deus.